Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite para vocês. E eu sou a Marcelena, sou a professora de Geografia do 7º ano. E hoje nós vamos começar a trabalhar com a semana 6 do PET 3, a última semana desse PET 3 do 7º ano de 2021. Então, vamos lá ver o que essa semana número 6, né, essa sexta semana, trouxe para nós. Então, tá aí. Texto do PET 3, semana 6, que está... esse texto está lá nas páginas 94 e 95. E o tema desta semana são gráficos, né? Aí você fala assim, nossa, mas gráfico não é coisa de matemática? É sim, mas você pode encontrar gráficos tanto em matemática, em português, história, geografia. Então, questões de interpretação de gráficos aparecem assim, em vários conteúdos, né? Não é só em matemática que eles vão aparecer, não. Vocês aprendem, né, em matemática os tipos de gráficos, mas eles podem aparecer também em questões de outras disciplinas. Então, aí o PET diz o seguinte: caro estudante, nesta semana você vai interpretar variados tipos de gráficos e analisar dados do Brasil a partir deles. Os gráficos são recursos visuais muito utilizados para facilitar a leitura e a compreensão das informações e divulgação de pesquisas em jornais, revistas, panfletos, livros e televisão. É um recurso da estatística muito usado na geografia. Então, a gente usa, sim, gráficos em geografia, tá? Muito bem. Então, o texto diz assim: principais tipos de gráficos. Existem vários tipos de gráficos. Os principais tipos são os gráficos de colunas, barras e setores, ou de pizza, pois são usados para mostrar como o todo se divide em partes, para apresentar proporções. Independentemente do tipo do gráfico, todos os gráficos devem ter claramente indicados o seu título, o título do eixo das abscissas. O que são abscissas? São as linhas na horizontal, né? Linhas deitadas, e na vertical. Então, o título das abscissas horizontal e do eixo das coordenadas vertical. O gráfico ele tem que ter legenda e tem que ter fonte de dados da pesquisa. Então, um gráfico assim como um mapa, para a gente entender, ele tem que ter título, ele tem que ter legenda, né? Ele tem que ter informações para eu entender qual é a mensagem que ele está passando, tá? Então, vamos ver um pouquinho, antes da gente conhecer os gráficos de coluna, os gráficos de barra e os gráficos setoriais, vamos entender um pouquinho do que é esse título, essa legenda, essa fonte desses gráficos. Então, vamos lá. Vamos sair um pouquinho do texto do PET e eu acrescentei algumas informações aqui. Então, olha só, o título. Em geral, na forma de frase curta e chamativa, para despertar o interesse do leitor. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho esse título, ó, Salário em reais dos funcionários da empresa Alfa. Então, as informações que estão dentro desse gráfico são informações que vão tratar de quê? Vão tratar sobre, né, a questão salarial dos funcionários aí desta empresa, tá? Então, essa parte em amarelo aqui é o título desse gráfico. Vamos ver o outro elemento desse gráfico. O eixo horizontal, né? O eixo horizontal é o que está nessa linha aqui, ó, tá? Chamada de abscissa. Então, o que é esse eixo horizontal? Quando o eixo está informando sobre dados numéricos, deve ser organizado em ordem crescente de valores, enquanto no caso de dados não numéricos, eles podem ser dispostos, né, elas podem ser dispostas no eixo em qualquer ordem. Então, esse eixo aqui, ó, ele não é numérico, ele está nome de pessoas, ele está numérico aqui, ó, tá? Mas no eixo horizontal, não. Então, se aqui ele não está numérico, não tem problema o maior, ter um menor, um maior, outro menor no meio, então não tem problema, tá? Então, esse eixo horizontal
é uma das informações que tem que ter no gráfico para a gente analisar, tá? O próximo é o eixo vertical, tá? Então, o eixo vertical é a linha aqui em pé, que está em amarelo, tá? Assim como o eixo horizontal pode mostrar informações sobre dados numéricos ou não numéricos, tá? Se os dados forem numéricos, tem que ser na ordem crescente, quer dizer, começa com 0, depois vai para 1.000, 1.200, 1.500, 2.000, né? Então, na ordem crescente. Se não for numérico, pode ficar em qualquer ordem, tá? Então, aqui no eixo horizontal, as informações aqui não são numéricas, são nomes de pessoas. Então, não tem problema ficar, né, disposto em qualquer ordem. Aqui, no eixo vertical, como está numérico, então tem que ser do maior para o menor. Então, 0, 500, 1.000, 1.500, 2.000, né, que é o salário aqui dos funcionários dessa empresa, tá? E o terceiro é a fonte de onde foi tirado esses dados. Tá? Então, eu tenho aí, ó, identificação do órgão ou instituição que fez a pesquisa de dados. A fonte permite que o leitor possa confiar nas informações da tabela, tá? Então, aí o que que acontece? Vou voltar aqui nesse gráfico. Olha, vamos interpretar esse gráfico. Então, do que ele fala? O título é o que vai me informar, né, o assunto do gráfico. Salário em reais dos funcionários da empresa Alfa. Aqui eu tenho 4 funcionários colocados aqui, né, no eixo horizontal. O salário da Ana, do João, da Luciana e do Álvaro. Aqui no eixo vertical, eu tenho os valores, o intervalo de valores desse salário, tá? Então, começou com 0, R$ 500, R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000. Agora, para eu saber quanto que cada um ganha desse montante, é só eu olhar aqui, ó, a Ana. A Ana, ela ganha aproximadamente aqui, ó, R$ 1.100. O João está ganhando aqui, ó, aproximadamente R$ 1.800. A Luciana ganha a mesma coisa que o João, também R$ 1.800. Por quê? Porque eles estão entre 1.500 e R$ 2.000. E o Álvaro ganha aqui, ó, aproximadamente, né, 1.200, R$ 1.300. Né? Então, com isso a gente fica sabendo, né, qual que é o valor do salário de cada uma dessas pessoas que trabalham nessa empresa. Tá? Muito bem, então vamos voltar ao texto. Vamos ver agora os 3 principais tipos de gráficos. Primeiro nós vamos pegar o gráfico em coluna, depois o gráfico em barras e depois o gráfico setorial, que é aquele gráfico que parece uma pizza cortada em vários pedaços. Então, vamos começar com o gráfico em colunas. É composto por 2 linhas ou eixos, um vertical e outro horizontal. Então, o vertical aqui, nessa linha de pé, né? Deixa eu pegar aqui uma apontadora laser. Então, o vertical e aqui o horizontal, tá? Então, veja bem. No eixo vertical, indicamos uma escala graduada de 0 até o valor máximo que queremos representar. Então, se é numérico, lembrando o que nós falamos anteriormente, nos 2 eixos, ó, se for numérico, tem que ser na ordem crescente, tá? 0, 5, 10, 15, 20, 25, tá? E no eixo horizontal, construímos colunas onde a altura de cada coluna informa o valor máximo pesquisado em cada item. Então, vamos ver aqui, ó, a coluna horizontal, que é essa, ela está numérica, tá vendo? Então, se ela está numérica, tem que ser na ordem crescente. Olha, o que nós temos de informação aqui, ó, anos, né? 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000, 2010. Então, aqui é numérico, então tem que ser na ordem crescente, tá?
O título desse gráfico diz o seguinte, ó, evolução da densidade demográfica. Então, veja bem, a evolução dessa densidade demográfica vai mostrar, de acordo com essa linha aqui na vertical, habitantes por quilômetro quadrado. Então, ó, em 1940, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos quantos habitantes por quilômetro quadrado, né? No caso aqui, provavelmente do Brasil, tá? Então, ó, aproximadamente 5 habitantes por quilômetro quadrado. Como a ordem aqui foi crescente, do menor para o maior, aqui as informações também serão em ordem crescente. Então, veja que a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado só foi aumentando de 1940 até 2010. Então, ó, 1940 era de aproximadamente 5 habitantes por quilômetro quadrado, e em 2010 vamos ver, ó, aproximadamente 23 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, esse eixo vertical, ele informa a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, que foi de 0 a 25, que foi o máximo que precisava. Aqui no eixo horizontal, tá, foi colocado o quê? Foi colocado o período que foi pesquisado, que foi de 1940 a 2010. Então, tanto o eixo vertical quanto horizontal são numéricos, então tem que ser sempre na ordem crescente quando os valores são numéricos, tá? Ainda sobre o gráfico de colunas, vindo aqui, ó, as colunas devem sempre possuir a mesma largura e distância entre elas, ó, a mesma largura, ó, nenhuma é mais larga do que a outra. E a distância entre cada uma delas, ó, é sempre a mesma, tá? Também podemos representar duas ou mais categorias de informações. Aqui a gente só tem uma categoria de informação, que é a densidade demográfica, ok? O segundo tipo de gráfico é gráfico de barras, tá? Então, olha só, o gráfico de barras, ele também, né, vem em colunas, só que as colunas estão na vertical, na horizontal, elas estão deitadas. O gráfico de colunas, as colunas estão de pé, né? O gráfico de barras, as colunas estão deitadas, mas veja que a largura é a mesma e a distância também é a mesma. Temos também um eixo vertical e um eixo horizontal, tá? Então, a gente, nesse tipo de gráfico de colunas, tá? Se for numérico as informações, a gente sabe que tem que ser em ordem crescente. Se for numérico aqui também no eixo horizontal, tem que ser em ordem crescente. Se as informações não forem numéricas, né? Aí pode ser em qualquer ordem, tá? Seguindo aí. Também é construído sobre o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É um gráfico que tem um eixo vertical e um eixo horizontal. No eixo vertical, são construídas as barras que representam a variação, medidas ou quantidades numéricas dos dados da pesquisa realizada. O fluxo de informações representados por um valor numérico é indicado pelo eixo horizontal. Então, olha só, aqui é que vai aparecer as informações numéricas. Então, se vai aparecer as informações numéricas, começa com o 0 e vai, por exemplo, vamos colocar aqui que fosse até 100, né? Então, se é numérico, tem que ser em ordem crescente. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100, tá? O eixo vertical aqui, ó, pela disposição das colunas não, das barras, tá? Elas estão assim dispostas em qualquer ordem, tá misturado, né? O menor ficou aqui no meio, o maior tá aqui. Então, de acordo com a disposição dessas colunas, tá? Provavelmente aqui nesse gráfico, as informações aqui não eram numéricas, por isso que elas podem ficar em qualquer ordem.
ela só tem que ser na ordem crescente quando tem, né, as informações numéricas, tá bom? Então, esse aí é o gráfico de barras. Qual que é a diferença do gráfico de barras para o gráfico de colunas? No gráfico de colunas, né, essas colunas ficam de pé, e no gráfico de barras, essas colunas elas ficam deitadas, né? Então, tem uma diferença aí, beleza? Seguindo. Agora, o gráfico de setores, né? Ou gráfico em pizza. Então, é um círculo, né? Que lembra uma pizza e é dividido em vários pedaços. No caso aqui, né? Tem dois pedaços. Um laranja, que é maior, e um azul, que é menor. Então, vamos ver o gráfico aqui setorial, o gráfico de setores. Recomendado para visualização de informações de apenas uma categoria. Os gráficos de setores ou pizza são representados por círculos divididos proporcionalmente de acordo com os dados da informação a ser representada. Os valores são expressos em números ou em percentual, tá? Não é recomendado o uso em 3 dimensões. Então, vamos ver esse gráfico aqui, ó. O formato é circular e vamos supor que esse gráfico estava falando sobre o seguinte assunto. Quantidade de pessoas com Covid-19 em Caratinga, tá? Então, ó, suponhamos que aqui colocou 75%, que seria o laranja, né? Quantidade, o título do gráfico seria quantidade de pessoas que se recuperaram da Covid-19 em Caratinga. Então, aqui eu tenho 75% e aqui eu tenho 25%. Então, o que isso quer dizer? Que de cada 100 pessoas, né, que pegaram Covid, 75 pessoas conseguiram se recuperar e 25 pessoas foram a óbito, né? Então, isso mostra o quê? Isso mostra a divisão desse gráfico em duas informações diferentes. Bom? Muito bem. Então, vamos ao próximo, que é o gráfico de linha. Né? O gráfico de linha, assim como o gráfico de barra e o gráfico de colunas, ele tem um eixo vertical e um eixo horizontal, tá? Então, de acordo com as informações, esses pontos serão ligados, né, à medida que o gráfico for sendo desenvolvido. A gente vai observar alguns exemplos desse gráfico um pouquinho mais à frente. Então, o gráfico de linha, utilizado quando se deseja trabalhar com duas ou mais informações provenientes de dados numéricos. O gráfico de linhas é composto por dois eixos, um vertical e outro horizontal no plano cartesiano. E por uma ou mais linhas que mostram uma variação, medidas ou quantidades numéricas dos dados na pesquisa realizada, isto é, a movimentação dos dados no decorrer do tempo. É indicado quando uma das variáveis representa o tempo e se pretende revelar o movimento dos dados ao longo do tempo. Então, suponhamos que esse gráfico está assim, ó. Variação dos salários de janeiro, deixa eu ver aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Então, suponhamos que esse título está assim, ó. Variação da inflação nos meses de janeiro a junho. Então, ó, no mês de janeiro, a inflação estava aqui, nesse ponto. Suponhamos que aqui seja de 8%, né? Então, aqui vai ser 0. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, vou colocar aqui 6% ao invés de 8. Deixa eu apagar aquilo ali, né? Então, aqui vai ser 6%, beleza? Então, ó, então aqui o máximo da inflação, vou colocar 6 aqui, tá? Vou subir mais um pouquinho aqui, 7, porque tem esse topo aqui em cima. E vou subir mais uma aqui, 8.
8%, né? Então, a inflação que nós vamos analisar de janeiro a junho, ela vai de 0 aqui até 8% aqui. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, ó, em janeiro, a inflação estava 6%, em fevereiro ela caiu para 4%, tá? Em março, ela subiu para 5%. Em junho, ela continuou subindo aqui para 7%. Em agosto, olha só como é que ela caiu. Caiu aqui para aproximadamente 3%. E em junho, ela subiu de novo para 4%. Aí, quando a gente junta esses pontos, a gente vê o sobe e desce da nossa inflação, tá? Muito bem. Então, esse é o gráfico de linhas. Agora, quando for analisar um gráfico, procure observar os seguintes pontos. O título ou objetivo do gráfico é claro? Então, o título está mostrando realmente o que ele quer informar? E o que está dentro do gráfico? Tem alguma coisa a ver com o título? Faz sentido? A fonte dos dados está explícita no gráfico, na figura ou no texto que o acompanha? Então, de onde vem as informações? Está lá? As informações foram obtidas de uma fonte confiável? Há rótulos adequados para os eixos, deixando tudo bem identificado? Os eixos começam em 0 ou não? As escalas do eixo são constantes? Quer dizer, né? Se começasse em 0, 5, aí o próximo tem que ser 10, o próximo tem que ser 15. Então, se é de 5 em 5, tem que ser múltiplo, né? Aí de 5, tá? Existem quebras nos eixos que sejam difíceis de notar? Existem elementos gráficos desnecessários ou que dificultem a visualização da informação? Então, isso tudo tem que ser observado quando você vai analisar um gráfico. Então, vamos ver algumas questões, né, para a gente analisar se esses gráficos estão, assim, realmente com todas as informações necessárias. Então, esse primeiro gráfico aqui, ele tem um título, certo? Ele tem uma legenda, certo? Só está faltando aqui a fonte, né? E é um gráfico setorial, ou um gráfico de barras. Na verdade, nós temos dois gráficos aqui, ó. Todos dois tratam da agricultura familiar, que é um tema que nós estudamos há alguns dias. Esse primeiro gráfico, ele fala de número de estabelecimentos. Então, ó, cada cor dessa é uma região brasileira. Então, nessa cor aqui, ó, Nordeste, nessa cor o Sudeste, em azul o Sul, em preto o Centro-Oeste e em cinza o Norte. Nos dois gráficos, a legenda é a mesma. O que vai diferenciar? Nesse primeiro gráfico, o número de estabelecimentos é a quantidade de propriedades rurais que tem agricultura familiar. Então, de cada 100 propriedades que tem agricultura familiar no Brasil, olha só, a metade está na região Nordeste, 50%. Então, 50 propriedades, tá? Depois, 19 propriedades estão na região Sul. Depois, 16 propriedades estão na região Sudeste. 10 propriedades estão na região Norte. E 5 propriedades estão na região Centro-Oeste. Então, aqui é quantidade de propriedades. Aqui é área ocupada, é o tamanho dos estabelecimentos, né? Então, a área que é ocupada em cada região. Então, veja bem, essas 50 propriedades aqui da região Nordeste ocupa 35% da área destinada à agricultura familiar na região Nordeste. Essas 16 propriedades aqui, ó, da região Sudeste, ocupa 16% do total da área destinada à agricultura familiar na região Sudeste. Essas 19 propriedades aqui, ó, da região Sul, ocupa 16% da área destinada à agricultura familiar na região Sul. Essas 5 propriedades aqui, ó, da região Centro-Oeste,
ocupa uma área de 12% destinada à agricultura familiar. E essas 10 propriedades aqui da região norte ocupa uma área de 21%, né, aqui na região norte. Então, vamos ver como é que nós vamos interpretar isso daí, tá? Eu vou apagar o que eu fiz aqui para a gente fazer a interpretação correta. Então, tá assim, ó, a agricultura familiar, apesar das críticas quanto à sua viabilidade econômica, mantém-se como um segmento produtivo importante do setor primário brasileiro. Observe nos gráficos as proporções percentuais do número de estabelecimentos da agricultura familiar e da área ocupada por eles por macro-região em relação ao total do país. Então, vamos à pergunta. O tamanho médio das propriedades familiares é maior nas seguintes regiões. Então, ele está falando de tamanho. Se ele está falando de tamanho, isso daqui eu não preciso, porque aqui é quantidade de propriedades. Eu preciso disso daqui, ó, área ocupada, é tamanho. Então, ó, o tamanho médio das propriedades familiares é maior nas seguintes regiões. Onde que é maior aqui nesse gráfico? Ó, então, eu tenho aqui, ó, 12, 16, 16, 35 e 21. Então, ó, maior aqui, ele falou nas seguintes, então é mais de uma. Então, vem essa aqui que é a maior, que é a região Nordeste, e logo em seguida vem a de 21%, que é na região Norte. Então, ó, você deveria marcar qual letra? A letra B, Nordeste e Norte, beleza? Outra questão aqui para a gente analisar gráfico. Esse aqui é um gráfico de linha, tá vendo? Ó? É um gráfico de linhas. Então, ó, com base exclusivamente, então é só aqui que você vai olhar para você marcar a resposta que está pedindo. Com base nos dados apresentados no gráfico quanto à cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês de 2015, assinale a alternativa correta. Então, ó, então ele quer o último dia útil. O último dia útil é o final do mês. Pode ser 29, pode ser 30, pode ser 31, tá? Um desses três aí vai ser o último dia útil de cada mês, tá? Assinale a alternativa correta. Então, vamos interpretar o gráfico primeiro, ó. Escalada da moeda americana em 2015. Cotação do dólar comercial no último dia útil de cada mês. Então, é no final do mês. Então, de que ano? 2015. Então, eu tenho aqui, ó, o último dia útil de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. E esse espaço todo aqui, ó, foi destinado para o mês de setembro, né? Então, aqui, ó, dia 1º, dia 18, dia 22, dia 25 e o último dia útil foi o dia 28 de setembro. Então, agora nós vamos ver as opções e ver qual que está certa, tá? Então, vamos lá. Em fevereiro de 2015, a cotação do dólar comercial foi menor que 2,689, né, R$ 2,689. Então, vamos ver o fevereiro? Olha aqui o fevereiro, ó, 2 dólares 856 centavos. Então, foi menor do que 2,689? Não, foi maior. Então, essa aqui está errada. A próxima. Letra B. O maior valor para a cotação do dólar comercial foi verificado em 28 de setembro. Então, vamos ver aqui, ó. 28 de setembro foi 4 dólares 109 centavos. Será que esse foi o maior? Vamos ver os outros, ó. 3, 4 e os demais tudo está na casa de 3. Só então nós temos que analisar esses aqui, ó. 445, 409. Então, a maior cotação não foi dia 28, ela foi dia
22 de setembro. Então, essa aqui também está errada. Nós estamos procurando o quê? A correta. Letra C. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer aqui a letra C, tá? Os valores da cotação do dólar comercial em relação ao tempo é sempre crescente no intervalo apresentado no gráfico. Então, para ser sempre crescente, teria que ser só assim, ó, né? Olha só, aqui sobe, aqui desce, aqui sobe, aqui desce, aqui subiu, 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 aqui desceu e aqui voltou a subir. Então, não é sempre crescente, ela teve uma variação, tá? Então, essa daqui também está errada. Então, A, B, C, A, B e C estão erradas, ainda não achamos a certa. Então, vamos apagar aqui de novo. Vamos lá. A partir do mês de julho, então julho é aqui, ó. Então, daqui para frente. A partir do mês de julho, a cotação do dólar só aumentou. Então, vamos ver. 3.425, 3.629, 3.686, 3.982, 445. Pelo menos até aqui só subiu, né? Então, a partir do mês de julho, a cotação do dólar só aumentou, tendo uma queda no dia 25 de setembro. Então, vamos ver aqui, ó. Teve uma queda aqui, ó, no dia 25 de setembro. E voltou a subir, atingindo R$ 4,109 no dia 28 de setembro. Reais não, no caso que seria dólares, né, gente? Depois eu vou consertar, tá? Então, essa daqui está correta, tá? Então, a partir do mês de julho, né, a cotação do dólar só aumentou, fato, tendo uma queda no dia 25 de setembro, então, correto aqui, e voltou a subir, atingindo 4,109 dólares no dia 28 de setembro. Então, essa está correta, tá? Muito bem. Aí, seguindo, a última, vamos ver o que está errado nela. Em 15 de agosto, o valor da moeda foi menor que 3,629. Então, vamos ver aqui, ó. 15 de agosto é o último dia útil do mês de agosto? Não é, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Esse daqui, ó, é o último dia do mês de agosto. Ele atingiu 3,629. Então, 15 de agosto seria aqui no meio, né? Então, ele ficou entre 3,425 e 3,629. Então, em 15 de agosto, o valor da moeda foi menor que 3,629? Foi. É fato que foi, né? Foi menor do que 3,629. Só que 15 de agosto não é o último dia útil do mês. Beleza? Então, a resposta correta aqui, no caso, é a letra D. Tá? Então, a gente tem que olhar bem as informações do gráfico para a gente fazer a interpretação correta. Beleza? Esse daqui é bem fácil. O gráfico abaixo mostra o consumo de energia elétrica de uma casa durante os últimos 6 meses de 2008. De acordo com o gráfico, os meses em que o consumo foi maior que 300 kW. Então, ó, esse é um gráfico em coluna. O eixo horizontal é numérico, então tem que ser crescente. Então, ele está 0, 100, 200, 300, 400 kW, né, de energia. O eixo na horizontal não é numérico, é os meses do ano, então pode ser colocado em qualquer ordem, maior, menor, maior, menor. Então, ele perguntou o seguinte, né? De acordo com o gráfico, os meses que o consumo foi maior que 300, então eu tenho que pegar aqui, ó, o 300. Então, ó, essa é a minha linha do 300. Quais são os meses que ultrapassou essa linha? Esse e esse. Então, os meses são novembro e dezembro, beleza? Então, a resposta aí deveria ser marcada, é letra D de dado,
novembro e dezembro, ok? Aqui eu tenho um gráfico com duas informações, tá? Então, ó, eu tenho informações que estão em colunas e informações que estão em linhas. As informações que estão em colunas, na cor cinza, de acordo com a legenda, tá aqui, ó, milímetro. Milímetro de quê? De chuva, né? As informações estão lá no título que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Aqui, ó, no eixo vertical, eu tenho as informações numéricas. Então, ó, esse aqui não tem o zero. Então, eu vou colocar o zero aqui, ó. 0, 10, 20, 30, tá? Esse 0, 10, 20, 30 é a temperatura, ó, tá 0 graus Celsius, né? Então, graus Celsius. Então, as linhas dentro do gráfico vão mostrar as temperaturas de janeiro até dezembro. Então, aqui no eixo no eixo horizontal, não é numérico. Então, as informações aqui podem ser, né, dispostas em qualquer ordem, tá? Então, ó, esses gráficos, essas colunas, elas vão variar aqui, ó, de 0 a 300 milímetros, que é a quantidade de chuva. As linhas aqui dentro vão mostrar a temperatura, que vai de 0 a 30 graus, tá? Então, se eu for analisar a temperatura, eu vou olhar o lado esquerdo. Se eu for olhar a quantidade de chuvas, eu vou olhar o lado direito. Os meses do ano aqui embaixo. Então, vou apagar para a gente, né, analisar isso daqui. Então, ó, o gráfico mostra a temperatura média, né? Temperatura aqui, ó, a linha, que vai de 0 graus até 30 graus, tá? Contados de 10 em 10. E a precipitação de chuvas em Quixajuba, né? Então, a precipitação aqui, ó, do lado direito, vou olhar 0, 100, 200, 300 milímetros. Então, o que vai medir a chuva? É as colunas em cinza, que ó, a legenda está me mostrando isso. Em cada um dos meses de 2009, então, ó, janeiro, fevereiro, então aqui dentro, ó, é o janeiro, aqui dentro é o fevereiro, o março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Beleza? Qual das alternativas está correta? Então, vamos ver. A primeira. Letra A. O mês mais chuvoso foi também o mês mais quente. Então, se eu vou olhar chuva, eu vou olhar as colunas em cinza. Então, vamos ver qual que está a maior coluna aqui, ó. Está no mês de fevereiro. Então, essa aqui está no mês de fevereiro. Então, esse foi o mês mais chuvoso. Mas será que ele foi o mais quente? Olha só quantos graus aqui, ó. Mais ou menos 19. O mês mais quente é aqui, ó, o mês de março, tá? É onde a bolinha está mais em cima. Então, não é essa. Letra B. O mês menos chuvoso foi também o mais frio. Então, vamos ver o que choveu menos? Nas colunas em cinza. Então, ó, a menor coluna é essa daqui, ó, do mês de agosto. Aí, será que ele também foi o mais frio? Olha só. Então, a bolinha do mês de temperatura do agosto está aqui, ó. Tem uma menor ainda que é em setembro. Então, o mês menos chuvoso não foi o mais frio. Então, tá errada essa, tá errada essa. Letra C. De outubro para novembro, então, ó, nós vamos pegar aqui, ó, outubro
em novembro, né? Então, esse é outubro, esse novembro. De outubro para novembro, aumentaram tanto a precipitação quanto a temperatura. Será que as duas aumentaram? Então, vamos ver, ó. Precipitação chuva, outubro, novembro. Então, de outubro para novembro, aumentou a quantidade de chuvas. Agora, vamos ver se a temperatura também aumentou. Ó, temperatura de outubro tá aqui, ó, ela não aumentou, ela diminuiu. Então, errada também. Vamos à letra D. Deixa eu apagar aqui, né, algumas informações para ficar mais fácil, tá? Vou apagar aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui, tá? Então, vamos lá. Os 2 meses mais quentes foram também os de maior precipitação. Vamos ver os dois mais quentes. Ó, os dois mais quentes são esse, que a temperatura está lá em cima, e esse. Então, ó, é janeiro e março, são os dois mais quentes. Esses 2 meses foram também os de maior precipitação? Não. O de maior precipitação é aqui, ó, o fevereiro, que atingiu, né, uma coluna maior. Então, é errado também. Então, a certa é a última aí, tá? Então, a última, nós vamos ver que ela está certa. Tem que ser ela, né? Porque as outras estão erradas. Ó, os 2 meses mais frios foram também os de menor precipitação. Então, os 2 mais frios, vamos ver aqui, ó. Mais frio, ó, foi aqui, ó, o mês de agosto e o mês de setembro, os mais frios, quando a temperatura caiu mais, tá? Esses 2 meses foram também de menor precipitação, menor quantidade de chuva, ó. Agosto foi o menor de todos e depois o menor foi o de setembro. Então, os 2 meses de menor temperatura também foi os 2 meses aí de menor precipitação. Então, a correta é a letra E, ok? Muito bem. Aí, agora, nós vamos assistir juntos, né, os vídeos que foram disponibilizados no PET. Coloquei aqui, né, para vocês visualizarem. Vamos lá, então, assistir juntos. Tá? Um tem 9 minutos, outro tem 4 e outro tem 3. Bom, então vamos lá. Eu volto, né, logo depois dos vídeos para despedir de vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre gráficos e tabelas. Gráficos, tabelas? Isso não é aula de geografia? Mas isso parece matemática. Ué, pode dizer que você nunca viu um monte de dados estatísticos, de gráficos, pizza, linha, colunas dentro dos livros de geografia. Né? Se você olhar, a geografia é a irmã da estatística. Através desses dados que nós vamos conseguir descobrir toda a paisagem que está em volta aí. E paisagem é geografia, né? Não? Então, para isso, vamos entrar no ramo da matemática, vamos estudar estatística, vamos entrar nesse processo também aliado à cartografia. Os infográficos nada mais são do que a ligação dessas tabelas, desses gráficos, com a cartografia. Imagina que dados matemáticos são colocados dentro de mapas. Aí nós temos a união de todas essas ciências. Lembra que a geografia é isso, gente, a ciência que vai fazer a conexão de todas as outras. Todas essas ciências, a matemática, a física, a biologia, a estatística, todas elas vão estar conectadas para conhecer o mundo. A geografia é isso, não é? A ciência do mundo é a análise de todas as modificações, de todos os processos que acontecem aí no mundo. Então, nada mais do que a gente entender e conhecer o raio-x de tudo para poder sacar essas situações. As tabelas começam aí, gente. Falando um pouquinho, elas servem para quê? Para organizar diversas informações que vocês captam.
Por exemplo, aqui eu coloquei dois tipos de tabelas, que são as tabelas de entrada simples e as tabelas de entrada duplas. A primeira, a tabela de entrada simples, ela vai, de fato, só organizar. Então, por exemplo, eu fui lá na feira e comecei a pesquisar chocolate em barra, o preço que estava, a maçã, a banana, o biscoito, o pão de queijo, o pão com geleia, a granola, o suco de laranja. Basicamente, isso aqui é aquela tabelinha que nós temos aí numa lanchonete, numa feira, no supermercado, onde vai estar ali o preço de cada coisa. Simplesmente organizou a informação. O que está querendo dizer aqui? Aquilo que você está vendo, que o chocolate em barra custa 50 centavos, que a maçã custa R$1, que a banana custa 70 centavos, e assim sucessivamente. Essa é a função da tabela de entrada simples. Organizar e simplificar a informação. Imagine um monte de informação, acabou colocando ali. Agora nós temos aqui a tabela de entrada dupla. Vamos ter o quê? Duas informações aqui. Eu vou ter a altura e o peso. Uma em metros e outra em quilos. Tá certo a tabela? Não, ela tá errada. Tem uma pegadinha aqui, ó. Tá vendo aqui o asterisco, ó? Um asterisco, um asterisco. Aqui tá dizendo em metros e quilos. O que é altura em quilos? Não existe, né? Então a gente precisa delimitar, a gente precisa organizar isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, peso, vamos colocar 2 asteriscos aqui. Então, em quilos, vou colocar 2 asteriscos aqui, ó. Agora sim, agora tá certo. Por quê? Porque eu estou referindo o peso para quilo, entendeu? Enfim, vamos ter aqui, pessoal, 2 entradas. Vamos ter, ó, André tem 1,10 m e peso 35. João tem 1,05 m com 28,5 kg. Marcos tem 1,10 m com 33,5 kg. Aqui já nos permite fazer cruzamento de informações. Por exemplo, qual que é a média de peso corpóreo das crianças aqui no caso? Até porque 1,10 m só pode ser criança nesse sentido, com esse peso, né? Não? Enfim, nós vamos ter aqui então uma forma de fazer uma média. Então eu vou perceber que a massa corpórea do Marcos, ela é maior do que a massa do André, ou menor. Tanto faz ali, depende do cálculo que você vai fazer. Essa é a ideia das entradas duplas. E aí pode ter tripla, quádrupla, ou quantas for o caso. Vai me permitir fazer cruzamento dessas informações e estudar melhor o espaço geográfico. Está entendendo como funciona esse esquema aqui? Agora, quando nós utilizamos as tabelas, ela serve para organizar esse processo. E quando nós precisamos apresentar essa tabela, o melhor formato é jogar ela num gráfico. Os gráficos, então, como está dizendo, são usados para facilitar a leitura do conteúdo. Qual conteúdo? O conteúdo da tabela. Então, já que ele representa as informações de maneira mais visual. É ela que vai estar sempre mostrando para a gente assim, ó, pá, ali, direto, no ponto, para que a pessoa saiba a informação e consiga interpretar matematicamente ou geograficamente aquele determinado fenômeno. Agora, como que funciona? Temos 3 tipos principais. O gráfico de barras, o de setor e o de linhas. O gráfico de barras, ele já vai servir para comparar dados quantitativos. Quantidade mesmo, sabe? Ó, eu coloquei aqui exemplos, ó, A, B, C, D e E. Tem números diferentes aqui, e aqui nós temos a quantidade em metros. Se a gente olhar aqui, ele vai ter uma comparação simples. Como nós tínhamos nessa tabela aqui, ó, de entrada simples. Aqui nós temos, ó, chocolate em barra 50 centavos, maçã R$1. O que eu quero dizer com isso aqui? Que o chocolate é mais barato que a maçã. Eu poderia colocar aqui chocolate em barra e maçã. Não é o caso aqui desse gráfico e dessa tabela, eles não são iguais. Mas poderia ser representado aqui tranquilamente. Agora, uma é mais barata ou mais caro que a outra. Essa é a sacada do gráfico, deixar explícito. O gráfico fala por si mesmo. Tá entendendo? Então, aqui nesse caso, o A tem 300 metros. O B tem 500 metros. A que conclusão a gente vai chegar com isso? De que B é maior do que A. Tá entendendo? Tá aqui, ó. O gráfico de barra serve para isso, ó. Por que esse aqui é menor, por que esse aqui é maior? Essa é a ideia. Agora, o gráfico de barras, ele vê esses dados quantitativos. Agora, o gráfico de setor, ele vai utilizar já uma proporcionalidade. Vamos entender aqui, ó. Nós temos aqui os animais preservados, 250. Nós temos 383 animais ameaçados de extinção.
O todo disso é quanto? 250 mais 383. Que vai dar quanto? Vai dar 633. Isso aqui vai ser o 100%. Essa situação, então, vai ter o todo. Agora, dentro do gráfico de setor, que a gente chama também de gráfico de pizza, ok? Porque dá fome de a gente olhar isso aqui, não é? Agora, nós temos uma parte dessa pizza representada os animais preservados e a outros ameaçados de extinção. Vai ter uma proporcionalidade dentro desse gráfico. É isso que ele quer mostrar, visualmente dizendo que os animais ameaçados de extinção são maiores do que os animais preservados. Essa é a lógica do gráfico do setor. Seguindo nesse processo, nós vamos ter o gráfico de linha, que vai mostrar dados quantitativos, mas também vai mostrar a evolução desses dados. Ele vai servir mais para tabelas de entrada dupla, tripla e diversas outras aí, para ser representado de uma maneira melhor. Normalmente vai ser uma progressão de um determinado fator. Vamos dizer lá, tipo, a quantidade de favoritismo de um determinado candidato nas eleições. Então, ele vai fazer aqui, candidato X, ele teve tantos por cento, agora ele tem menos, na outra semana ele vai ter mais. Isso vai servir o gráfico de linha, vai representar a evolução. Aqui eu coloquei um outro exemplo também aleatório. Veja, agosto de 2007, janeiro de 2008, maio de 2008, tem um certo tempo, e aqui, ó, um cálculo de área. Então, provavelmente aqui foi algo que aumentou e diminuiu. Vamos dizer que seja uma queimada, certo? Então, ó, houve uma queimada aqui, ó, em agosto, de 400 km². Depois, em janeiro, aumentou lá para 800 km². Aí, em maio, diminuiu para menos de 100 aí, km². E assim, sucessivamente, aqui vai mostrar uma evolução. Percebam, gente, que as ciências, elas estão todas ligadas. Quem ia pensar que na geografia iríamos estudar matemática, não é não? Mas a matemática é de extrema importância dentro da geografia, porque ela vai ajudar a gente a compreender o mundo em que nós vivemos. Dessa maneira que nós precisamos entender que as ciências estão interligadas. Assim como a matemática e a geografia, a biologia, a física, a química, a língua portuguesa, a arte, todas as outras ciências vão estar interligadas para melhor compreender o mundo. E compreender o mundo, entender o que está acontecendo nele, é o principal objeto da geografia, não é não? Eu espero que você tenha entendido essa aula. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui, ó. Tchau, tchau. Muito bem, gente. Então, agora nós vamos assistir um outro que fala sobre, né, interpretação aí de gráficos, tá? Então, nós vamos lá, só um instante. Já já nós vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, gráfico o vídeo 2. Ó, geografia, análise de gráficos. Então, vamos lá. Tem 5 minutos desse. Olá, galera! Eu sou Ivan Salles, sou professor de matemática de vocês. Nessa nossa aula de hoje, vamos falar sobre o assunto que mais cai na prova do Enem, que é a análise de gráficos. Bem, galera, essa análise de gráficos não necessariamente é apenas na prova de matemática. Você pode ter análise de gráficos na disciplina de biologia, química, física, português, história, e assim vai, tá bom? A análise de gráficos é extremamente importante, é a questão que mais cai no Enem, que envolve todas as áreas, tá bom? Então, assim, só que antes você precisa conhecer o gráfico e entender como é que funciona a leitura desse gráfico. Por exemplo, quando você tem o gráfico de colunas, como esse exemplo aqui, ó. O que é o gráfico de colunas? São colunas horizontais, indicando, por exemplo, nesse caso, ó, as notas obtidas por a quantidade de alunos em relação à nota. Fácil, claro, ó. Quantos alunos obteve nota 3? 3 alunos. Quantos alunos obteve nota 5? 2 alunos. Observe que 2 e 7, nenhum dos alunos obteve essas duas notas. É a leitura fácil e clara do gráfico de colunas, tá bom? Bem,
Temos também outro tipo de gráfico bem legal, que é o gráfico de barras. Muito parecido com a de colunas, só que as barras elas são horizontais. E temos a mesma ideia, observe a escala de valores, a escala de elementos dos dados que nós temos aqui, tá bom? Nesse caso, representa o consumo de energia nos últimos 7 meses, tá bom? Bem, outros gráficos também importantes é o gráfico de linhas. Como o próprio nome diz, você tem linhas para ligar somente ao segmento de cada valor, cada dado absoluto em relação às nossas escalas. Por exemplo, se fosse coluna, seria uma barrinha, coluna até 80. Aqui, ó, até 40 e assim vai. A leitura de gráfico de linhas é também muito simples. Ele mostra onde está descendo, está subindo, aumenta, desconto, aumentou, reduziu, tá bom? Claramente usando gráfico de linhas. Um outro tipo de gráfico muito importante, muito utilizado, aparece o tempo todo na TV, nos jornais, e tanto faz, ó, galera, é o gráfico de setores, também conhecido aí como gráfico de pizza, deu até fome, galera, olha só, o gráfico de setores, ele é muito utilizado para representar dados que estão na forma de porcentagem. Repare que em relação ao total, temos que 42%, por exemplo, gostam de filme de ação. Aqui é uma pesquisa relacionada à quantidade de pessoas, a porcentagem de pessoas em relação ao tipo de filme que essa pessoa gosta, tá bom? Então fica muito claro perceber pela leitura que mais pessoas disseram gostar de filme de ação, tá bom? É o gráfico de setores. Um outro tipo de gráfico muito comum é o histograma. Olha aqui o histograma, tá bom? Observe que nesse caso existe uma sequência, uma continuidade, dos elementos nessa colunazinha aqui, tá bom? É o que deixa bem claro que é o histograma. Algo muito moderno hoje em dia é o infográfico. Galera, o infográfico, por exemplo, o que é que ele faz? Como é que é escrito isso aqui? Como é que é elaborado? Nesse caso, o consumo de papel por pessoa. Observe que foi colocado a quantidade de papéis representando os dados, ó. Brasil, por exemplo, consome 41,2 quilogramas por cada pessoa, consome isso aqui, ó. Observe que é papel indicando pesquisa de papéis, tá bom? Então, o infográfico ele tem essa característica, tá bom? Vamos aqui resolver uma questão com o uso de gráfico no Enem. Olha essa questão. Muito simples. O termo agronegócio não se refere à agricultura e à pecuária, pois, as atividades ligadas a essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e comercialização dos produtos. O gráfico a seguir mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. O gráfico em questão é esse aqui, ó, galera. Observe que é um gráfico de linhas, tá bom? Então, aqui você tem um ano, tá bom? A participação do PIB, esse aqui você tem a porcentagem em relação ao ano. Bem, para essa questão, vamos ver o seguinte. Esse gráfico foi usado numa palestra na qual o orador ressaltou uma queda na participação do agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação em termos percentuais. Segundo esse gráfico aqui, ó, o período de queda ocorreu entre os anos. Galera, basta olhar no gráfico aqui, ó, a queda aconteceu entre quais anos? Olha aqui, ó, aumentou, chegou no ano de 2003, começou a reduzir a porcentagem, ó, e foi assim até chegar ao ano de 2006. Então, esse período de queda aconteceu entre os anos de 2003 e 2006. Aí a questão fala que após esse período houve uma recuperação, mas a queda aconteceu entre 2003 e 2006. Procurando aqui, observe, temos exatamente na letra C, ó, o período entre 2003 e 2006 como período em que houve essa queda na participação do agronegócio no PIB brasileiro, tá bom? Então é muito simples trabalhar com gráfico, é muito fácil trabalhar com ele. Espero ter sido claro para vocês, espero ter ajudado e até a próxima aula. Beleza, gente. Então, agora nós vamos ver o último vídeo, que ele é bem curtinho, tem 1 minuto, menos de 2 minutos, né? Que é o vídeo 3, Produção, Leitura e Interpretação de Gráficos. Vamos lá. Oi, meu nome é Vanessa, eu sou professora de Geografia. E hoje eu vou apresentar algumas informações para ajudar com a produção, leitura e interpretação de gráfico. Vocês sabiam que apenas 8% dos brasileiros sabem ler e interpretar tabelas e gráficos?
Mas para que serve um gráfico? Os gráficos servem para expressar visualmente dados ou valores numéricos. Os principais tipos de gráficos, ou mais utilizados, são os gráficos de barras, de linhas e de setores. Os gráficos de barras ou colunas são os mais comuns. São bastante utilizados em questões matemáticas. Servem para mostrar uma variação na quantidade de um ou mais fenômenos. O gráfico de linhas é bastante utilizado para mostrar o quanto um fenômeno está crescendo ou decrescendo. Na geografia, por exemplo, utilizamos o gráfico de linhas para mostrar a variação de temperatura ao longo do período. Também temos o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. Ele serve para expor e analisar proporções de um determinado fenômeno. Na hora de produzir um gráfico, precisamos ter nossos objetivos bem claros, ou corremos o risco de deixar o nosso leitor bastante confuso. O que eu quero com esse gráfico? Comparar as quantidades? Observar a evolução do fenômeno? Ou saber as proporções? Hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Então, pessoal, é isso aí. Eu também vou encerrar aqui com vocês, tá? Então, assiste toda a videoaula, vai gastar um tempinho, mas com isso eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem nas atividades que vocês têm que fazer, tá bom? Então, é isso aí, tá? Vou me despedir de vocês aqui agora. Um grande abraço para vocês. E não esquece que nós estamos aí na 6ª semana do PET 3, encerrando o PET 3. Na próxima semana, nós já vamos começar com o PET complementar 3, tá beleza? Então, vamos, quem está atrasado aí, vamos colocar em dia, beleza? Então, um grande abraço, fica com Deus e até aí a nossa próxima aula.